No Brasil, O Predador, a Caçada, ou Prey no título original, está sendo lançado pelo Star Plus, que tem essa parceria com a Disney para lançar os filmes da Disney que não seriam muito bem-vindos na programação do Disney Plus, e nesse caso aqui, por motivos óbvios. Agora, você deve se perguntar, mais um filme da franquia Predador precisava? Eu nunca acho que um filme precisa ser feito. Então eu não gosto desse argumento de falar, ah não, mas não tinha necessidade. Nenhum filme tem necessidade de ser feito. Então, as perguntas seriam outras. É só um caça-níqueis? Mas é um filme que está sendo lançado diretamente nas plataformas de streaming. Nos Estados Unidos ele está sendo lançado pela Hulu. E não é bem assim que o negócio das plataformas de streaming funciona, né? Não dá pra dizer que é um caça-níqueis. Então, a gente tá falando de um filme que tá sendo lançado apenas pra preencher o catálogo da Hulu nos Estados Unidos, do Star Plus no Brasil, apenas pra deixar o nome e a relevância da franquia Predador viva. Eu acredito que essas sejam as principais prioridades do projeto, que tem uma boa ideia, apesar de ser mais um longa da franquia e que ninguém tava pedindo realmente, tem uma premissa interessante, mas que nem sempre, eu já vou avisar, consegue desenvolver e utilizar essa premissa em todas as suas possibilidades. No século XVIII, uma jovem Comanche, vivida por Amber Midthunder, rejeita a pressão da família e de sua comunidade para fazer trabalhos de mulher, entre aspas, e se dedica a se tornar uma grande caçadora. O que ela não imagina é que vai ter que enfrentar um monstro estrangeiro muito mais sanguinário e cruel que um leão ou um urso. Seria um colonizador europeu ou John Wayne? Não exatamente. Quando eu falo que a ideia é boa, é essa proposta de trazer o predador que vem de uma civilização muito avançada e trazer o cenário da história para o século XVIII, numa época em que boa parte das comunidades indígenas, nativas nos Estados Unidos e em outros países da América, ainda conseguiam viver no seu ambiente mais natural possível. E aí, esse invasor que vem de fora, com mais tecnologia, que vem também com um desejo óbvio de destruição, poderia funcionar com uma boa alegoria, obviamente, da colonização branca europeia no continente. Por mais óbvia que essa analogia fosse, ela seria interessante caso fosse desenvolvida com um pouco mais de interesse pelos roteiristas desse filme, que ainda comete um erro que eu acho que é ainda mais fatal, que é o fato de que, por boa parte da projeção, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente não tem mais aquele mistério quando a gente vê o que tá se aproximando de qual seria a ameaça. A gente sabe qual é a ameaça, a gente sabe como o predador funciona, a gente sabe o que ele quer, mas a gente precisa ficar um tempão naquela expectativa, com a história da protagonista sendo contada num ritmo que é mais lento. E só pra vocês terem uma ideia, o primeiro momento em que há um confronto entre o predador e os membros daquela comunidade, a gente já tem 52 minutos de projeção. É uma cena eficiente, é uma cena brutal, o que é necessário dentro da franquia, né? Essas cenas precisam ser mais sangrentas, mais físicas, mas a gente perdeu, entre aspas, não é 100% perdido, mas a gente desperdiçou 52 minutos que poderiam ter sido usados de uma maneira melhor, na minha opinião, e acabam sendo apenas uma preparação para o que vai vir no final e que, de certa forma, a gente já sabe o que vai vir. Aliás, tem outros motivos que fazem com que esse filme da franquia Predador sejam um bom exemplo do que tá errado com boa parte dos blockbusters contemporâneos e principalmente esses blockbusters que vão sendo lançados semana após semana, e aqui blockbusters tem que ser usado entre aspas também, nas plataformas de streaming, porque os efeitos visuais são apenas mais ou menos, e a utilização do CGI, inclusive para compor alguns cenários, inclusive para retratar algumas figuras, por exemplo, os animais, que poderiam muito facilmente ser animais reais, acabam decepcionando porque fica obviamente falso. E aqui, mesmo que seja mais difícil filmar com leão, seja mais difícil filmar com urso, quando é um cachorro ou quando é uma ratazana, é óbvio que poderia ter sido usado um animal real. E o cachorro, que é o melhor amigo da protagonista, que boa parte dos momentos a gente vê ele como um cachorro de verdade e não como um ser criado em computador, a gente consegue ver bastante a diferença. A gente sente que é um animal real, enquanto os outros não. E inclusive tem uma cena em que tem um urso que levanta assim a cabeça
cabeça pra ouvir e procurar a próxima presa dele. E ele tem todas as expressões bem antropomorfizadas, o que é um pouco decepcionante, porque expõe esse tipo de artificialidade que seria facilmente contornado, mas eu acredito e eu percebo que hoje em dia os produtores não têm tanto interesse mais em contornar esses problemas de efeitos visuais que acabam impactando na nossa experiência com o filme. A protagonista é uma protagonista bastante interessante, a atriz é uma atriz muito competente, muito comunicativa, ela tem olhos grandes e ela tem uma presença de cena bastante interessante mesmo. Acho que ela consegue segurar um filme desse como protagonista de ação e também como o nosso vínculo emocional com um filme que, como o título em inglês já deixa claro, né, Presa, é um filme que basicamente gira em torno de uma caça, né, entre o predador e as pessoas, e aí eu acho que é importante que a gente tenha uma conexãozinha com essa protagonista, que é uma protagonista legal e que tem uma atriz bastante interessante, apesar de ela não poder fazer muito com essa personagem. E aqui eu já vou deixar claro que eu estou, por vários motivos recentes, bloqueando termos como lacração, lacrar, lacrou, lacrador, lacradora, todas as variações de lacração, que é uma palavra que, se nunca teve nenhum significado, agora tem menos ainda, porque sempre que alguém usa a palavra lacração é porque ela quer reclamar de igualdade, ela quer reclamar de direitos humanos, ela quer reclamar de algo que fere o ego dela. Então o fato de esse filme ter uma protagonista mulher e que é uma mulher badass, que é boa de briga, que consegue ser independente ali na caça, com certeza, porque já aconteceu isso antes, então eu sei o que eu tô falando, vai trazer gente aqui usando o termo lacração, e aí esse termo vai estar bloqueado. E eu também já te dou um conselho, se você for uma dessas pessoas que vai tentar dizer algo assim na caixa de comentários, o meu conselho pra você é: vá fazer terapia e se tratar, porque você tá precisando. Predador, a Caçada é um filme ruim? Não. É um filme bom? Também não. Dá pra passar 1h30 divertida assistindo ao filme? Sim. Se é isso que você quer, acho que dá pra ser. Se você assistiu ao filme, vem aqui dizer o que você achou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica, gostou ou não gostou do filme, e curte esse vídeo, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, clica no sininho e em sempre, pra sempre receber as notificações de vídeo novo. E claro, agora que você já viu o filme e esse vídeo, para de ver filme e vai viver a vida, vai aproveitar o final de semana. Eu vou ficando por aqui, tchau!